Oi, pessoal. Nosso vídeo desta semana é sobre a nova norma de citação da ABNT, que foi publicada no dia 19 de julho de 2023, que trata sobre a questão das citações. Eu preparei um exemplo no Word e aí eu vou explicando e mostrando na prática como você deverá fazer as citações a partir de agora. Vale lembrar que antes de você seguir essa formatação que eu vou mostrar aqui, você deve olhar se na sua instituição, na revista ou no evento que você vai submeter o seu trabalho, se já está adotando essa nova norma. Às vezes, as universidades ou os periódicos, eles podem levar um tempinho, né, até se adaptarem e alterarem ali as universidades, no caso, seus manuais, e as revistas, as diretrizes para autores. Mas essa é a norma que está valendo, certo? Quando a ABNT ela publica uma nova norma, aquela anterior ela é cancelada. Neste vídeo eu vou dar uma visão geral das mudanças e posteriormente eu vou gravar aos poucos vídeos mais detalhados sobre cada ponto específico da norma aqui para o canal. Então vamos começar, pessoal? Eu criei um textozinho aleatório aqui para exemplificar várias situações e aí vamos supor que eu esteja escrevendo um referencial teórico sobre ansiedade entre universitários, estratégias de enfrentamento. E nesse ponto, aqui exatamente nesse ponto, eu quero incluir uma citação direta curta, que é aquela que tem até 3 linhas. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o trecho do trabalho que eu quero citar e vou digitar aqui entre aspas duplas, né? Então eu vou até marcar aqui de vermelho, eu vou marcando, porque aí fica melhor para vocês irem visualizando aqui as diferenças, né? Essa mudança, pessoal, veja que eu fiz essa citação aqui, né? Então ela é curtinha. Mas vejam que quando eu fui digitar os autores, olha, os autores eles não ficaram todo maiúsculo aqui. Então essa é a maior diferença, sim, da norma anterior para essa. Por quê? Porque agora você vai digitar apenas a primeira letra maiúscula do sobrenome do autor e o restante minúscula. A separação deles aqui entre parênteses continua do mesmo jeito. Eles são separados por ponto e vírgula, depois você vai colocar a vírgula, o ano e a página. Eu estou colocando a página aqui porque é uma citação direta, certo? O ponto final você vai colocar aqui sempre encerrando a frase e não antes. Então, não coloque, você terminou aqui a citação, aí você colocou aspas, aí coloca um ponto para colocar os autores na frente. Não faça isso, porque aí você está encerrando aqui a frase. Se você faz a citação nesse formato, colocando os autores no final, entre parênteses, você vai colocar o ponto final apenas quando você fechar aqui esse parênteses. Essa mudança aqui foi a maior, né, com relação a esse formato que a gente cita aqui os autores ao longo do trabalho, tá certo? Quando eles estão entre parênteses. Se eu for chamar os autores fora do parênteses, então já vou marcar aqui uma nova citação que eu fiz. Se eu tô chamando eles aqui fora do parênteses, você vai ver que não tem mudança nenhuma, né? Eu não vou separar esses autores por ponto e vírgula, e sim pelo i. Pelo fato aqui eu ter 2 autores, Carvalho e Martins, como eles estão fora, são separados pelo i. Se eu tivesse mais de 2 autores, então eu iria separar pela vírgula no primeiro momento e depois pelo i. Vamos supor que eu quero incluir aqui Peixoto. Esse trabalho é Carvalho, Martins e Peixoto. Então eu colocaria a vírgula aqui, colocaria Martins e Peixoto aqui na frente. Pronto, isso aqui não mudou nada. Porque eles fora do parênteses, eles já eram nesse formato aqui, tá certo? Separado pela vírgula e separado pelo i. Se eu tiver 3 autores entre parênteses, então vou marcar aqui para vocês. Se eu tenho 3 autores, ou eu posso ter mais aqui também. Se eu tiver 3 autores, como é que eu faço? Eu vou separar todos eles aqui por ponto e vírgula, né? E aí você vai prestar atenção como é que você vai estar digitando a partir de agora esses sobrenomes, com apenas a primeira letra do último sobrenome dele maiúscula. Quando eu chamo os 3 autores na frase, aí vocês vão ver que não tem separação aqui, olha, não tem separação com ponto e vírgula. Por quê? Porque eles estão dentro aqui da frase. Gomes, Barbosa e Ferreira 2023 concluíram que, aí eu copio do mesmo jeito que eles disseram. Então eu estou separando de Gomes para Barbosa, eu vou separar com a vírgula, e de Barbosa para Ferreira eu vou separar com o i. Então quando eles estão fora aqui do parêntese, eu estou vendo que não teve mudança nenhuma do que era a norma anterior. A mudança está dentro do parêntese, né? Os autores dentro do parêntese, certo? Pessoal, e uma coisa, vocês devem estar sentindo falta porque eu não coloquei a página aqui, ó.
é uma citação direta, tá com aspas, mas veja que eu não coloquei a página. Então, o que é que a norma está dizendo? A norma, ela diz que na citação direta, a gente deve colocar a indicação de responsabilidade, que no caso aqui é Gomes, Barbosa e Ferreira, devemos colocar a data e devemos colocar a página se houver. E aí, se não houver, você não coloca, né? Essa mudança aqui, ela facilitou bastante, porque na norma anterior não falava sobre isso. Essa situação acontece geralmente com materiais de sites da internet. Se você tiver, você vai colocar. Se você não tiver, você não coloca, certo? Então, veja que aqui é uma citação direta, mas eu não coloquei a página, porque exatamente é uma citação que eu tirei de um site, por exemplo, da internet, que eu não tinha como ver a página, não tinha página lá, né? Então, essa questão aqui ficou bem mais clara na nova norma, né? Vamos ver agora a questão da citação direta longa. A norma, ela diz que a citação direta longa é aquela com mais de 3 linhas. Vamos imaginar que eu estou aqui com essa citação, olha, eu copiei todo esse trecho aqui desse trabalho, e aí, veja que ultrapassou aqui a quantidade de 3 linhas. Olha, eu comecei aqui, então aqui completou uma linha, aqui 2 e aqui 3. Então, ultrapassou, né? O que é que a norma está dizendo com relação a isso? Ela diz que as citações diretas com mais de 3 linhas devem ser destacadas com um recuo padronizado em relação à margem esquerda, com letra menor, que é utilizada no texto, em espaço simples e sem aspas. E aí, pessoal, a norma, ela recomenda o recuo de 4 centímetros. Aqui eu vou fazer com vocês o passo a passo. Mas veja que é uma recomendação. Se alguma instituição, revista ou evento definir um outro tamanho para esse recuo, precisa adotar o tamanho da instituição, né, que eles definiram. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o trecho todo, né? Eu vou adotar esses 4 centímetros. Então, certamente, a maioria das instituições, das revistas e do Congresso, eles não vão mudar com relação a isso, esses 4 centímetros, porque é um recuo que todo mundo já estava acostumado a fazer. Então, como é que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui em cima, olha a régua, e vai puxar aqui para 4 centímetros. Vou pegar a régua aqui de baixo e vou também puxar para os 4 centímetros. O que é que eu tenho que fazer aqui? Vou colocar o espaçamento simples e vou diminuir a letra. Aqui a norma está dizendo que a fonte tem que ser menor, mas ela não diz qual é o tamanho. Eu posso colocar 11 como eu posso colocar 10. Muitas instituições pedem que você use 10. Pronto, e aí eu deixei aqui com um recuo de 4 centímetros, que é o que está sendo recomendado aqui na norma. Mas se o periódico ele estabelecer 3 centímetros, não está errado. A questão é que, se você usar 3 centímetros para esse recuo aqui, todos os outros do seu trabalho tem que ter os 3 centímetros, né? Então, aqui, se é um documento que tem página, eu vou e já incluo a página aqui, né? Pelo fato de ser uma citação direta, já coloquei aqui que essa citação está na página 43, tá? Se não tiver a página, você não vai colocar sua autoria aí e o ano, né? Pessoal, com relação agora à situação do et al., certo? Para citações com 4 ou mais autores, você pode citar apenas o primeiro seguido de et al., embora na referência você coloque todos, né? Então, a lista de referência, lá no final, você coloca todos os autores e aqui o texto você pode estar colocando o et al. Se você adotar esse formato, ele deve ser uniforme em todas as citações que você fizer com mais de 3 autores, né? Ou seja, eu não posso colocar o et al. Em uma e em outras que eu tenho, por exemplo, 5 autores, eu vou e coloco o nome de todos. Você não deve fazer isso, você vai padronizar. Então, se você tem 4 ou mais autores naquele trabalho, você vai colocar o primeiro seguido do et al. O et al., perceba que ele é em itálico, né? Aqui, ele tem um pontinho, tá certo? Depois do L. Se eu não utilizasse o et al., eu teria que colocar o nome de todos os autores, olha como eu fiz aqui. Então, veja que aqui eu coloquei Melo, Santos, Oliveira e Almeida 2023 e coloquei aqui a citação deles, né? Isso aqui é uma citação indireta, certo? Veja que eu não usei aspas, né? Então, a citação indireta, que é aquela onde eu faço a interpretação da ideia do que o autor escreveu e escrevo aqui com as minhas palavras, certo? Pessoal, então aqui padronizar, né? Se você utilizou o et al. Em algum trabalho, tá certo? Que tinha 4 ou mais autores, você vai fazer isso para todos. Se você fizer dessa forma aqui, então também você não vai mais usar o et al. No trabalho,
porque você já fez uma opção aqui de 4 ou mais autores, você colocar o nome de todos. Eu recomendo que a gente use o ETIAL, né? Porque às vezes a gente tem trabalhos com vários autores e aí não fica legal para o texto. Você está chamando, por exemplo, 6, 7 autores, tá certo? Em uma frase, né? Então a leitura ela não vai ficar boa. Com relação aos documentos do Ministério, né? Eu trouxe um aqui do Ministério da Saúde para vocês darem uma olhadinha aqui na mudança que teve, certo? A citação, pessoal, de documentos, né, de Ministério, a citação é pela jurisdição, certo? O que é a jurisdição? É a área de responsabilidade e autoridade daquele órgão governamental. Como o Ministério da Saúde é um órgão federal, então a área de atuação dele é o quê? O território brasileiro todinho. Por isso que eu coloco Brasil aqui. A única mudança foi apenas na forma de digitação realmente do nome do país, né? Lembrando que lá na referência, a entrada das referências, elas continuam maiúscula, tá certo? Não mudou absolutamente nada na norma de referência. A norma que está sendo alterada aqui, que foi alterada, é a norma de citação. Para você fazer a referência, você vai seguir aquela mesma norma que já estava vigente desde 2018, né, que tem muitos vídeos aqui no canal com vários exemplos de como organizar as referências. Então, isso daí não teve alteração, né? Então, só lembrar que no lugar da gente estar citando, se você citar também a Constituição, tá certo? Qualquer outro documento de algum órgão federal, então você vai colocar aqui Brasil e vai colocar o ano. Se fosse um documento estadual, né, do governo do estado, então você iria utilizar ali o nome do estado. Se for, por exemplo, uma lei municipal, você vai colocar o nome do município também e digitado dessa forma, certo? Apenas a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Quando a gente faz citação indireta de diversos documentos, também a gente faz bastante no trabalho, que é esse caso aqui, né? Uma citação indireta com vários documentos. O que é que a gente vai fazer? A norma, ela recomenda a indicação em ordem alfabética. Por exemplo, isso aqui que eu estou escrevendo, a ansiedade muitas vezes pode surgir da sensação de sobrecarga ou da falta de controle sobre as tarefas acadêmicas. Vamos supor que isso daqui que eu coloquei tem no trabalho de Ribeiro e Gomes 2022, tem também no livro de Silva 2020 e tem no artigo também de Teixeira et al. 2021. Certo? Então, como eu vou colocar 3 trabalhos aqui dentro do parêntese, então a norma, ela está recomendando, né, que a indicação seja em ordem alfabética, certo? E como é uma citação indireta, né, a questão da página aqui fica totalmente opcional. Não acho interessante a gente colocar página em citação indireta, porque às vezes a citação indireta, ela é de várias páginas do trabalho, né? Uma conclusão que você fez a partir da leitura de várias páginas. Então vai começar a confundir também com uma citação direta, a pessoa não vai saber se era direta e você esqueceu as aspas, né? Então você pode padronizar o seguinte: indireta, eu vou colocar apenas o autor com o ano, né? Nesse caso aqui, eu estou querendo citar 3 trabalhos diferentes, certo? Então, eu sigo essa recomendação aqui da ABNT de colocar esses trabalhos em ordem alfabética, né? E não cronológica. Agora, vamos ver o modelo de citação, que teve também um pequeno ajustezinho aqui. A citação de citação é essa, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui como foi que ficou essa situação, pessoal. Esse tipo de citação, né, é importante você saber que esse tipo de citação, ele vai ocorrer quando você vai citar um trabalho que foi citado por outro autor. Ou seja, eu tenho aqui no meu computador o trabalho de Souza e Rodrigues, é isso que eu tenho, é um artigo. E nesse trabalho de Souza e Rodrigues, ele vem citando Oliveira 2020. E eu não tenho Oliveira 2020. Oliveira 2020, por exemplo, é um livro. Eu não tenho esse livro aqui para consultar diretamente o Oliveira. Então, esse caso é o caso de citação, né? Qual foi a mudança que teve aqui? A questão do APUD. Veja que o APUD, que significa citado por, na norma anterior ele não ficava em itálico e agora ele vem em itálico. Então, qualquer nome em latim que tiver, né, etial, APUD, você vai colocar isso daí agora em itálico, tá certo? A norma já contempla essa questão aqui. Então, aqui eu tenho esse seguinte trecho. Em alguns casos, a ansiedade pode ser tão intensa que requer a orientação de um profissional de saúde mental. Quem foi que escreveu isso? Oliveira, 2020. No entanto, eu não tenho
tem o livro de Oliveira 2020. Eu li Oliveira 2020 por meio do artigo de Souza e Rodrigues 2021. Então fica Oliveira 2020, que foi citado por Souza e Rodrigues 2021. O que eu tenho é Souza e Rodrigues 2021. A referência, né, da citação de citação é Souza e Rodrigues, certo? Que é o que eu tenho, né, realmente em mãos para poder fazer essa referência lá no final, tá certo? Eu tenho um vídeo também já aqui no canal, né, sobre citação de citação, que aí você pode ver como foi que eu fiz a referência, tá certo? Pessoal, então essas observações que eu trouxe aqui no vídeo hoje, eu acredito que são as principais mudanças com relação à norma anterior. Certamente o que iremos mais usar, mas não se preocupem, pessoal, que eu vou gravar novos vídeos aos poucos, de forma que a gente possa explorar essa norma completa, tá ok? Então, um grande abraço e até terça-feira.